Olá, este é o Minutos que Transformam, programa devocional da Igreja Presbiteriana dos IPs. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos acompanhe nas demais redes sociais e compartilhe o nosso conteúdo para que outras pessoas sejam edificadas. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a partir do verso 18, nos diz assim: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam-se ali um valor de 50.000 denários, algo equivalente a 2 milhões de reais nos valores atuais. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. O texto nos mostra uma conversão verdadeira. E a pergunta que eu faço para você desde agora é: será que você realmente é crente, foi convertido pelo Senhor, a fé cristã, a fé em Cristo Jesus? Será que você realmente é salvo? Vejam aqui algumas características muito importantes sobre a verdadeira conversão. Primeiramente, a verdadeira conversão tem a ver com uma mudança de pensamento, com consciência do pecado. Diz o texto que muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Eles tiveram consciência de que estavam fazendo coisas erradas. A vida sem Cristo é uma vida em que a pessoa erra e muitas vezes para ela aquilo é normal. A embriaguez é normal, falar palavrão é normal, não há nada de errado nisso, todo mundo faz, a vida é assim, que mal há nisso? Essa indiferença com o pecado é uma evidência de que a pessoa não se converteu. Quando nós somos convertidos pelo Senhor, Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Significa que algumas coisas que para os outros são comuns, normais, para nós será com um entendimento claro, transformado, que aquilo é errado, aquilo desagrada a Deus e que aquilo não deve ser por nós praticado. Vamos denunciar nossas próprias obras. Uma outra característica da verdadeira conversão é o arrependimento. Eles denunciavam suas próprias obras, publicamente faziam aquilo e também deixavam ali essas práticas, mostravam que de fato estavam arrependidos deste caminho contrário a Deus que outrora eles tinham. Não adianta nós apenas termos consciência do pecado, de que algo é errado, precisamos nos arrepender. Esse arrependimento é o arrependimento da consciência, de saber que eu estou fazendo algo errado e não quero mais fazer isto. É um arrependimento também do sentimento, aquilo que antes eu fazia sem me importar, sem me causar qualquer tristeza, agora eu estou entristecido pelo meu pecado. E é um arrependimento também das nossas vontades. O meu desejo agora não é mais de fazer aquilo, mas é de mudar, abandonar, deixar aquele erro. Então, a verdadeira conversão tem a ver com uma mudança de consciência, um arrependimento genuíno e também uma mudança de atitudes. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando os seus preços, achou-se um montante de quase 50.000 denários. Então, há uma mudança de atitude. Aqueles livros de artes mágicas, de feitiçaria, de idolatria, porque a feitiçaria estava ligada a um tipo de adoração e culto pagão a deuses falsos, fez então com que aqueles homens abandonassem tudo isso, aqueles homens se arrependeram dessas coisas que faziam, pegaram aqueles livros, aquela vida antiga que eles tinham e queimaram. Vejam que há um valor aqui envolvido. Livro naquele tempo não era uma coisa como hoje em dia, que você baixa o PDF, pega da internet e tira a cópia aqui e ali e encontra um monte de sebo, loja, biblioteca, que você consegue comprar e ter livros ou uma prateleira cheia como essa facilmente. Livro era algo muito caro. Hoje ainda os livros não são tão baratos, mas naquele tempo ainda mais. Então eles queimaram aquilo, uma soma de valores de quase 2 milhões ali de livros queimados.
né? Então são muitas pessoas e muitas pessoas renunciando a essas práticas que desagradavam a Deus. Por quê? Porque verdadeira conversão tem a ver com mudanças de atitude, rompimento com o pecado e com práticas que desagradam a Deus. É uma mudança de consciência, é um arrependimento sincero e é uma mudança de atitude. Tudo isso leva a uma transformação do ambiente onde nós estamos. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Talvez a palavra de Deus não prevaleça de forma poderosa na nossa nação, na nossa cidade, lá no nosso trabalho, na nossa casa, porque faltam corações verdadeiramente convertidos. São muitos crentes, muitos ditos evangélicos, mas talvez poucos convertidos, porque se de fato fossem convertidos, arrependidos dos seus pecados, que abandonaram as velhas práticas, certamente a corrupção diminuiria, a violência diminuiria, mas infelizmente não é isso que acontece. Então é inadmissível você ver um número crescente de divórcios e isso acontecendo dentro da igreja. Isso mostra casais não convertidos. É um absurdo imaginar que a corrupção cresce na mesma medida que cresce também o número de parlamentares, vereadores, deputados que são crentes. Ora, se está tendo cada vez mais crentes nessas esferas políticas, como que a corrupção aumenta? Como que leis cada vez mais contrárias às Escrituras são aprovadas sem que houvesse uma real mudança? Não tem mudança e não tem a palavra do Senhor prevalecendo poderosamente, porque aqueles ditos evangélicos nunca experimentaram a verdadeira conversão. Mas a gente não está aqui para falar dos outros, a gente está aqui para pensar sobre nós mesmos. E o convite que eu faço a você é: como está a sua vida? Reflita nisso e questione-se. Você realmente foi convertido pelo Senhor? Já experimentou esta transformação, mudança de pensamento, arrependimento e mudança de atitude? Enquanto isso não for uma verdade, nada em seu entorno, na circunstância que está ao seu redor, será afetado pela palavra de Deus prevalecendo de forma poderosa, mudando o seu cenário e o seu contexto. O convite, então, arrependa-se do seu pecado, seja convencido pelo Senhor de que aquilo que você está fazendo que desagrada a Ele está errado, que o Espírito Santo te convença do pecado, da justiça e do juízo, que isso te leve ao arrependimento, que isso te leve a abandonar as práticas pecaminosas, a queimar, a abrir mão de coisas que desagradam ao nosso Deus. Pastor, eu não sei, eu estou em dúvida se eu sou de fato um convertido, porque algumas coisas aqui não estão sendo verdadeiras em minha vida. Então dobra o seu joelho e faz aquela oração do salmista: sonda-me, ó Deus, veja se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo reto caminho. Senhor, sonda o meu coração, me convence do meu pecado, me convence dos meus erros, me leve ao arrependimento, ao quebrantamento, para que eu abandone os meus pecados e viva para a tua glória. E assim experimente esta ação poderosa da tua palavra em minha vida. Não existe conversão sem Cristo Jesus. Não existe arrependimento, abandono de pecado, sem que Cristo atue em seu coração. E tudo isso, toda esta vivência da conversão, virá através de uma união sua com Cristo Jesus por meio da fé. Então creia que Cristo Jesus morreu na cruz para que você pudesse desfrutar desta santidade, deste verdadeiro arrependimento, deste abandonar de pecados. É o justo morrendo por injustos. Ele pagou o preço pelo meu e pelo seu pecado e ressuscitou para nos dar a condição, a possibilidade de ter a vida eterna e de ter esta vida excelente, de santidade, de verdadeiros convertidos. Que esta verdadeira conversão chegue aí na tua casa, ao seu coração, se você ainda não foi convertido, se você já é convertido, que esta conversão chegue também aos seus filhos, ao seu cônjuge, aos seus amigos, aos seus vizinhos, em nome de Cristo Jesus. Deus te abençoe.